Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor, o Evangelho deste 11º domingo do tempo comum nos apresenta Jesus falando do mistério do reino. E para falar desse mistério, nosso Senhor utiliza de duas parábolas muito breves, a da semente que cresce sozinha e a do grão de mostarda. É um trecho retirado do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo de 26 a 34. E usando imagens tiradas do mundo da agricultura, nosso Senhor fala do mistério do reino e também do discipulado. O discipulado exige um longo tempo de maturação, de escuta da palavra, de plena adesão a nosso Senhor Jesus Cristo, de conversão. É necessário, portanto, a paciência a fim de que o discípulo na comunidade e a comunidade cristã possa produzir frutos. Na primeira parábola da semente que cresce sozinha, uma vez espalhada na terra, o foco é o dinamismo da semente. Quer o camponês durma, quer esteja acordado, a semente lançada na terra tem uma força extraordinária. Ela germina e cresce sozinha, não depende do esforço do camponês para o seu dinamismo. Por isso o agricultor semeia com confiança a semente no seu campo e vai dormir tranquilo, porque sabe que não é ele que faz germinar a semente. O que sustenta o agricultor na sua labuta cotidiana é precisamente esta confiança na força da semente e na bondade do terreno. Esta parábola evoca o mistério do reino de Deus, da obra salvífica de Deus na história. É Ele o Senhor do reino. Nós, seres humanos, somos apenas colaboradores humildes que contemplamos e rejubilamos com a obra criadora divina e dela esperamos pacientemente os frutos. Às vezes, na missão, nós temos muita pressa e nos esquecemos que a nossa missão é lançar a semente, é anunciar o reino, é anunciar a palavra, mas não somos nós que fazemos crescer. Por isso, o dinamismo da semente depende do próprio Deus, não depende do esforço do ser humano. O final da narrativa dessa parábola leva-nos a pensar também na intervenção divina no final dos tempos, quando Deus realizará plenamente o seu reino. O tempo presente é época de semear, de cuidar da sementeira. Entretanto, o crescimento da semente é garantido pelo Senhor. Enquanto caminhamos neste mundo, cada cristão sabe que deve dar o melhor de si na difusão da palavra de Deus e do seu reino. Entretanto, o resultado não depende de nós, depende de Deus. Não depende do nosso esforço pessoal. Essa consciência deve nos amparar no cansaço de cada dia. Deve também nos ajudar a vencer a ansiedade. Às vezes somos muito ansiosos na evangelização. Nós queremos colher frutos imediatos e quando não temos os frutos imediatos, ficamos frustrados em nossa ação evangelizadora. Esta parábola, portanto, nos leva a ter confiança, sobretudo nas situações mais difíceis e nas provações. É Deus quem faz crescer a semente. O nosso papel é confiar no dinamismo da semente e anunciar o reino de Deus. A este propósito, Santo Inácio de Loyola dizia que nós devemos agir como se tudo dependesse de nós, mas conscientes de que, na realidade, tudo depende de Deus. A segunda parábola utiliza também a imagem da sementeira. Na segunda parábola, entretanto, trata-se de uma semente específica, o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Embora seja tão pequenina, esta semente está cheia de vida. Quando o grão de mostarda é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Aparentemente, é uma semente muito frágil. O grão de mostarda, pequenina, entretanto sua debilidade, se traduz numa grande força e o romper-se é o seu poder, capacidade de desabrochar, porque a semente tem um dinamismo muito forte dentro de si. Assim é o reino de Deus entre nós. Parece uma realidade invisível. Humanamente falando, é algo muito pequeno, formado por pessoas simples, por pessoas pobres, digo os pobres de coração, formado por pessoas que não confiam na sua própria força, mas na força do amor de Deus, na força do dinamismo que vem do Senhor. O reino, enquanto presente entre nós, formado por pessoas que não são importantes aos olhos do mundo, parece insignificante. Nem se percebe. Se somos pessimistas, achamos que prevalece as forças do anti-reino, achamos que tudo vai mal. No entanto,
apesar da sua insignificância. Precisamente através de pequenos gestos, o reino irrompe com a força extraordinária, que é a força do Cristo, que transforma aquilo que é aparentemente significante para mostrar que esse poder não vem dos homens, mas vem de Deus. Não vem de nós, não vem de nenhum pregador, mas vem de Deus. Por isso, essa parábola nos leva a ver com mais otimismo o nosso tempo. Nem tudo está perdido. A força do reino é maior do que as forças do antirreino. A imagem da semente expressa o mistério do reino de Deus. Nas duas parábolas de hoje, o reino representa um crescimento e um contraste. O crescimento se verifica graças a um dinamismo presente na própria semente. E o contraste é representado naquela relação de disparidade entre a pequenez da semente e a grandeza daquilo que ela produz. A mensagem da parábola é clara. Não obstante, exige a nossa colaboração. O reino de Deus, antes de tudo, é graça que precede as nossas obras, que precede as nossas iniciativas. A nossa pequena força, aparentemente impotente diante dos problemas do mundo, potencializada por Deus, não conhece obstáculos, porque a vitória é do Senhor, não é nossa. Deus apenas nos utiliza como instrumentos. O dinamismo do reino é algo potente, que as forças do mal não poderão detê-lo. É o milagre, portanto, do amor de Deus que faz germinar e crescer cada semente. Quando ela é espelhada na terra, a semente do reino, a experiência deste milagre leva-nos a ser otimistas, apesar da dificuldade, de sofrimentos e do mal que muitas vezes nos deparamos no mundo. A semente germina e cresce por si só, porque é o amor de Deus que a faz crescer. Na primeira leitura do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo de 22 a 24, o profeta assegura ao povo de Deus exilado na Babilônia que Deus permanece fiel à sua aliança. Deus mantém sempre as suas promessas. Apesar dos desafios enfrentados no exílio, Israel deve permanecer fiel à sua identidade. Não deve duvidar de Deus e da sua presença, da sua potência, pois nenhum lugar, nenhuma situação, nem mesmo o exílio, deve deixar que o povo de Deus siga por outros caminhos, mas deve sempre incutir no povo de Deus a sua confiança para ser fiel à lei do Senhor. Com a imagem do ramo do cedro, plantado sobre um alto monte, que depois se torna um arbusto frondoso e majestoso, capaz de dar abrigo aos pássaros, o profeta assim mostra que Deus jamais abandonará Israel. Deus é o Senhor da história, está sempre presente. Não importa onde o seu povo esteja, Deus cuida do seu povo e não abandona o seu povo em nenhuma circunstância, mas busca sempre novos caminhos para conduzi-lo na estrada da justiça e da liberdade. O oráculo do profeta é a certeza de que Deus é maior do que qualquer autoridade humana, por mais dominadora que possa ser. Impérios poderosos caíram ao longo da história. Assim também, por mais dominadora que seja uma autoridade, ela também ruirá, porque Deus é aquele que abate a árvore frondosa e faz crescer a árvore pequenina. Segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 6 a 10, nos lembra que a vida terrena é marcada pela finitude e pela transitoriedade. A nossa vida é tão breve, é tão passageira, e São Paulo compara o nosso corpo a uma tenda provisória, pois nossa morada definitiva não é aqui neste mundo. A nossa morada definitiva é na eternidade com Deus. Assim, São Paulo, nesta leitura, nos deixa como mensagem que a existência humana na terra é passageira. A morte é concebida como o fim do nosso exílio neste mundo, como o fim do exílio do corpo e da nossa peregrinação neste mundo. Portanto, a vida deve ser vivida como uma grande peregrinação ao encontro com Deus. Cada gesto, cada ação vivida, cada ato feito por nós deve ter um profundo significado, porque a vida é curta. O tempo de exílio neste mundo se caracteriza por um conhecimento parcial de Deus. É o tempo que exige fé. Enquanto caminhamos aqui, vemos Deus ainda na penumbra, mas enquanto ansiamos pelo tempo do encontro face a face com o Senhor, podemos, então, na parousia, terminada a nossa peregrinação neste mundo, vê-lo face a face como Ele é. Assim, cada vez mais radicados em Cristo Jesus, possamos viver o mistério do reino, sermos otimistas, porque o reino de Deus, na sua potencialidade, transforma tudo e nada o detém, o crescimento do reino do Senhor, até
que possamos vivê-lo plenamente lá na parousia.